Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, hein, nação? É amanhã às 4 da tarde. A bola rola lá no Mangueirão, em Belém do Pará. Flamengo e Botafogo. Temos aqui um corte do programa F360 da ESPN Brasil para falar deste grande jogo. Será que tem favorito? Quero saber a sua opinião. Comente, deixe o seu palpite aqui nos comentários. Encha esse vídeo de comentários. Comente bastante, tá bom, galera? Deixa o like também, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Vão jogar no Mangueirão, lá em Belém. E a gente tem personagens desse jogo para a gente analisar um pouco mais aqui no nosso F360. Vamos lá. Muito, um jogo decisivo, uma final, vale uma taça. Se tiver final, tem que ganhar, não tem de outro. Sabemos que o frente é um rival muito forte também, um rival que se preparou, um rival que tem jogadores de muita qualidade, mas a gente também tem. Então, vai ser uma final, desculpe a palavra, mas vai ser uma final. É o time campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Perdeu alguns jogadores, mas se reforçou também. E o treinador que eu também conheço, joguei contra ele no Sub-20, que é um grande treinador, soube manter as ideias que vinham fazendo, não mexer muito e, claro, se torna um time muito poderoso, né? Então sabemos que vamos ter o adversário hoje nessa final com mais alto nível do Brasil, campeão dos dois torneios mais importantes que existe. Então vamos aí colocar à prova esse título e que vença o melhor, que seja um grande jogo. Queremos esse título, eles também, e que vença o melhor. O Felipe Luiz falou em grande jogo, né? Que seja um grande jogo. Já o Barbosa foi no popular, Mari. Vai ser um jogo, desculpa, vai ser um jogo FOD, foda. 3 pontinhos. É o que a gente espera, que seja um grande jogo, né? É a expectativa, né? Mesmo sendo início de temporada, né? Para as duas equipes. O Botafogo vem de uma vitória importante contra o Fluminense. A gente sabe do peso de um clássico. Ainda sem treinador, então o Felipe Luiz se refere ao treinador da base, né, que assume sempre quando o Botafogo fica sem técnico, o Carlos Leiria, e ele fala sobre essa característica do hoje treinador do Botafogo de protagonismo com a bola. Então vai ser um jogo interessante, porque são duas equipes que têm já uma clara identidade. O Leiria mudou muito pouco do que o Botafogo apresentou na temporada passada. Claro que perde muito, né? Sem Almada e sem o Luiz Henrique. Perde muito daquele jogo, tanto da qualidade técnica quanto do jogo vertical, do jogador do drible, na figura do Luiz Henrique principalmente. Mas importante vitória contra o Fluminense. Vai ser muito bacana acompanhar esse duelo, né? Das duas equipes que gostam de jogar com a bola, desse protagonismo com a bola, da marcação muito intensa, do jogo muito acelerado no momento certo, e na figura do Felipe Luiz, de técnicos que se enfrentaram na base. E você falou, perde muito, obviamente, sem Almada, sem Luiz Henrique, mas para mexer durante o jogo também perdeu muito, né? Júnior Santos foi embora, Tietê foi embora, Eduardo foi embora, Tiquinho foi embora. É um novo Botafogo que vai surgindo. Bem menos opções. Mas ao contrário do que geralmente acontece nesses jogos 90 minutos por uma taça, geralmente os times não vão muito para o jogo, né? Fica aquela coisa de você perde 1/3 do jogo só de estudo. Até acontecer alguma coisa que fosse mais alguém... medo que jogo, né, prof? Né? Mais medo do que... Não, mas é Flamengo e Botafogo. Justamente. É o antes, aí é que está a nossa expectativa de um grande jogo. Porque o time do Felipe Luiz não é de ficar. E o Botafogo é muito vertical. Uma vez o Flamengo indo, haverá Botafogo voltando. Então é a expectativa para quem assiste como espetáculo de futebol. Para mim, esse é o jogo que devia sempre abrir a temporada, né? Se o Brasil fosse um país sério em termos de calendário esportivo... Você diz antes de estadual, é isso, prof? Antes de qualquer coisa. Esse é o primeiro jogo do ano no país, Esse é o primeiro jogo do ano. Mas os caras estão... Mas abre a temporada nacional, né, prof? Tradicionalmente... Deixa de ser uma abertura de temporada nacional, não a estadual. Mas aí, essa calhou de diferença... serem no mesmo estado. No meu calendário dos sonhos, o ano começaria com o brasileiro. Já com o brasileiro... Não, mas não é contra estadual não, né, prof? Não, eu colocaria os estaduais em meio de semana, daria um jeito, mas esse jogo abrindo, já pensou uma grande festa em Brasília? Sempre você fala assim, o jogo é em Brasília,
Por que não em Belém, professor? Pode ser em Belém também, mas eu penso em Brasília por ser a capital do país, por ter um simbolismo, algo equivalente ao que se faz em Copas Europeias. Quer dizer que hoje em dia os europeus até estão jogando em outro continente, né? Vendendo esse tipo de partida por outros motivos. Mas aqui a gente teria essa oportunidade. E futebol vai ter. São 2 dos melhores times do país. Aí a gente pode botar... O Flamengo está nessa final porque superou o Atlético Mineiro, que seria outro que poderia estar nessa decisão, esteve numa decisão de Libertadores. O Botafogo teve uma disputa bastante direta com o Palmeiras, que é outro dos grandes times do país. Então é o creme de la creme, meu caro Abel. Como é que é? Opa! O creme de la creme. Que é isso? São os, Rabiante. os gigantes entre os gigantes. São aqueles que, para creme. estar aí, derrotaram outros gigantes. Isso é muito legal. E tem futebol para mostrar que é o principal, os dois lados, né? Depois de você usar esse É até difícil de eu creme entrar de la agora pra creme, falar. você aumentou a responsabilidade do Rafael Prats. Isso daí lembrou o seguinte, tinha um quadro no rádio que chamava-se Gol do Osmar, professor. Que eram gols históricos. Santos, pai da matéria? Eu Transmitidos lembro. pelo Osmar Santos, que foi uma espécie de Pelé do rádio, o grande Osmar. E aí tinha o gol do Osmar, aí terminava o gol do Osmar, era um show o gol narrado, qualquer gol narrado por ele. Falava assim, agora vai você Prats comentar. Eu falei, não, agora não dá. Joga daqui uns 10 minutos que eu entro, né? Depois do creme de la creme eu vou entrar. Depois daquele... Aí não tem muito o que eu Depois falar. daquele clássico... E que Gol! Aí vai você. Fala, não, eu não tenho nada pra falar agora. Não, mas eu acho que é um jogo que vai falar sobre primeiras impressões, né? E a primeira impressão do Botafogo, versão mais 2024, foi muito positiva. Tô com a Mari. O time foi bem contra o Fluminense, time muito rápido com a bola. Felipe Luiz até citou, né, que com o Leiria, que ele já conhece do Sub-20, de enfrentar o Botafogo com o Leiria na base, sempre gostou do trabalho feito pelo Leiria. E o Leiria, no primeiro momento, eu acho que ele trabalhou muito com a memória dos jogadores, do que eles viveram com o Arthur Jorge, sem essa história de que, olha, eu quero ser algo autoral em pouco tempo, não sei se eu vou ficar ou quanto eu vou ficar aqui. Foi muito esperto o técnico do Botafogo, muito inteligente. Não, o time estava muito bem, ganhou 2 títulos gigantes no final do ano. Esses jogadores se reapresentaram, sabem o que tem que fazer. Claro que ele vai colocar alguma coisa dele, mas tem muita coisa que já está lá. Ele não tem que mexer nessa primeira situação, que não sabe quanto vai ficar e como vai ficar, né? Então, acho que é um Botafogo que, na quarta, deixou uma primeira impressão boa, domingo em Belém, é para deixar uma outra impressão boa de um time multicampeão histórico dentro do Botafogo. E o Flamengo do Felipe Luiz, né, que em pouco tempo a gente já identificou muita coisa que ele faz, padrões que ele procura. O jogo tende a ser muito bom, muito bom. Eu acho que ainda é um jogo de começo de temporada. Fisicamente, os times não estão na ponta dos cascos, mas o que se viu até agora do Flamengo completo contra o Volta Redonda, o Botafogo completo contra o Fluminense, vimos coisas boas. Então, domingo deve ser coisa boa também o jogo em Belém. Você disse que fisicamente os times não estão na ponta dos cascos. Você quis dizer que fisicamente ainda estão no creme de la creme. É isso daí, é isso daí. Será que isso é muito caro, isso daí que o professor falou, esse creme de la creme? Isso é coisa de... Você sabe sobre o Não, nome não é daqui, dele, né? né? Não Um tem- Zelt, é da não é França. daqui. É outro, né? Não é daqui. É outro nível, né? Outra Pra- situação. de outro patamar, como diria o outro. Professor, agora há pouco você falava... Você até falou, o Flamengo, em algumas posições, tem 3 jogadores bons. Porque eu me lembrei disso porque eu tenho uma pergunta aqui. Quem tem o melhor elenco neste momento? Hoje, que dia é hoje? 1º de fevereiro já? Hoje é 31. 31 de janeiro, professor, de 2025. Quem tem o melhor elenco? Botafogo ou Flamengo? Eu acho que você vai falar Flamengo. Flamengo. O Flamengo, pela fatura do Flamengo e por tudo que o Botafogo perdeu e ainda não repôs. Na verdade, elenco à parte, tem a questão do técnico também. O Leiria pode entrar para a história como um campeão interino, mas ele não vai ficar. Então, o Botafogo está num processo de reconstrução. E reconstrução tendo perdido peças fundamentais, né? Perdeu um campeão do mundo, que é o Almada. Perdeu o rei da América, que é o Luiz Henrique. O Mr. Libertadores. Não se repõe isso com essa facilidade. El Senhor Libertadores. É o Senhor Libertadores. Fora os outros nomes que você citou, alguns já eram bola cantada que não iam ficar, como o Adrielson, mas faz muita falta, né? Já que você colocou a condição de elenco, eu não tenho dúvida nenhuma que o do Flamengo é muito mais farto nesse momento. E quem deve tomar a iniciativa? Essa pergunta é mais difícil. Eu acho que o próprio Botafogo gostará que o Flamengo tome a iniciativa, porque isso facilita o jogo do Botafogo. Agora você falou, hein? E a marca do Felipe Luiz é essa, né? Eu acho que muito do sucesso do Felipe Luiz começa com o jeito que o rubro-negro enxergava o futebol do time do Tite. Aquela coisa meio para-brisa, sabe? Isso acabou.
Então, a aceitação do Felipe Luiz, título à parte, que ele ganha a Copa do Brasil. Ó, é uma coisa impressionante, o Felipe Luiz, nesses dias, fez um ano como técnico, a contar do Sub-17. Técnico, profissão, né? A gente não está falando dele no profissional, né, Mari? Profissão de treinador. Do Sub-17. Então, já deu match ali de uma maneira. Muito recente, muito novo como técnico. Né? Pois é. Conquista títulos nas 3 categorias que ele passa nesse um ano, né? Em um 17, ano ele 20. passou pela Sub-17, Sub-20 e profissional. Profissional. Profissional com título. Ganhando Nos título outros no também. Sub-20 também. Ele ganhou Nos o outros Mundial lá. Sim, o Inter. Ah, é verdade, no Maracanã. o último Intercontinental. jogo. Foi. Falando nisso, você falou assim, se o Botafogo ganhar, pode ser campeão com técnico interino, Leiria. Você lembra quem é o atual campeão da Supercopa, né? Quem é o técnico campeão da Supercopa do ano passado, da última? Esqueceu? Não, é o Carpini. É o Carpini. É o Carpini no foi São São Paulo e Paulo. Palmeiras. É. Não foi? É. Não era um Ele não interino, era um interino, mas mas era ficou um bom jovem. tempo, é. E um jovem treinador, querido ou não, né? Saindo completamente do eixo, assim, de treinadores. Quando você pergunta sobre protagonismo, a gente volta um pouquinho na final da Libertadores, como o jogo ficou, entre aspas, condicionado por conta da expulsão muito cedo, e justamente por isso o Atlético não soube lidar, né? Porque ele precisou propor muito jogo. O Botafogo perfeitamente não muda com a expulsão de substituição, ele aceita essa condição de recuar e muito inteligente aproveitou. Mesmo com o jogador a menos, teve espaço para ir lá. Exatamente, porque o Atlético não soube propor o jogo, ao contrário do Flamengo. Então, o Botafogo se sente confortável nessa situação. E entre as baixas que a gente citou aqui, que nomes importantes, mas foi importante também manter um meio de campo, né? Sim. Que funcionou muito bem, né? Sim. Com o Gregory, com o Marlon e Savarino. Exatamente. Esse trio é um trio... Então, foi importante essa manutenção, principalmente dos volantes ali, que foram fundamentais na campanha do Botafogo. Embora o grande protagonista desse Botafogo, que soube fazer o que fez contra o Galo, já não esteja mais, né? O papel do Luiz Henrique naquele jogo foi fundamental. Fundamental. A ida e vinda Esse é um dele. título para o Botafogo muito especial. Disse Seria presente a na Libertadores, frente. mas a maneira que o título é escrito deixou o título ainda maior, né? Ficar 100 minutos com o jogador a menos, ganhar da maneira que o Botafogo E ganhou. o Arthur Jorge foi muito bem ali, Muito bem. É um belo Qualquer documentário, treinador hein? poderia ser. Belo documentário. Não dá? Virar. 8 dias com especiais, né? De Libertadores e 8 dias depois de levantar o brasileiro também. O Arthur Jorge ganha uma aposta difícil ali, né? Foi uma decisão difícil. Claro. Claro que ele conhece o time que Claro. tem na mão, mas nem sempre as coisas dão certo pra gente também, né? Do outro lado também tinha o Milito, que... E ele se referiu aos jogadores campeões da América e depois campeões brasileiros, né? Como animais competitivos. Tem aqui um grupo Animais formado por animais competitivos, né? Porque o Botafogo de muita competição, de muita marcação, de muita rapidez com a bola, os jogadores se entregarem, entenderem muito o que o treinador queria. Realmente foram 8 dias especiais para a história do Botafogo. E do outro lado tinha um Milito que titubeou, né? Eu acho que ficou muito tempo ali com os 3 zagueiros. O momento do Galo não era um momento bom, né? Aquele momento do Galo especificamente, que acaba perdendo 2 títulos que disputou. Então tudo conspirou a favor do Botafogo. Temos prováveis escalações, meus amigos? Amigo Zé, amigo Leon, Leon Santos. Não é torcedor do Peixe, Não. mas tem Santos no Só nome. tem Santos no nome. É. Tá aí o Botafogo de tanta gente, o Botafogo de Paulo Autuori, campeão brasileiro de 95, hoje terá o comando de Carlos Leiria, com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Não Telles. tem hino, não tem nada do professor acompanhando? Só a introdução assim. Marlon Freitas, Gregory e Savarino, ou Savalindo, como dizem alguns. Arthur, já teremos Arthur? Já pode, né? E é uma curiosidade grande para o jogo, né, Abel? É Eu interessante. considero uma boa contratação. Também. Arthur, Igor Jesus e Matheus Martins é o provável Botafogo para enfrentar o Flamengo. O que diria o Prates pro Arthur? Beija a santa e vai pro campo. É isso aí, prof. É Como sempre técnico. com muita tática, né, prof? Como você sabe Com o muito Vitinho bem. daquele lado direito, que entrou ao longo da partida contra o Fluminense, né? Foi um ponte por ali. O Flamengo de tanta gente que já Lindo, conquistou títulos sob o comando de Andrade, de Cláudio Coutinho, de Carlos Alberto Torres, E Carlinhos? de Carlinhos, de Violino. Jorge Jesus e de tanta gente, hoje como o professor Felipe Luiz. Dá só a introdução também. Rossi,
O Flamengo está na pedra, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Nico de la Cruz, Nico para os íntimos, Arrascaeta histórico, o histórico Arrascaeta. Será que joga o Michael? Tá feio, esquece? Gerson, o Adílio dos tempos modernos, a elegância em campo, Bruno Henrique e Plata. É o provável, falei tá na pedra? Falei brincando. É o provável Flamengo para enfrentar o Botafogo domingo. No jogo que, segundo Barbosa Prates, o zagueirão do Fogão, vai ser FOD 3 pontinhos. É, isso daí. E essa, vai ser segura aí. É igual bora, Bahia. É o seguinte, Abel. Porque essa dúvida do Arrascaeta, reapareceu ontem no segundo tempo, né? Na vitória contra o Sampaio Corrêa, mas ainda gera uma dúvida de saber se ele vai sair jogando ou não, né? Porque se você começa com o Arrascaeta, entre aspas, o Felipe Luiz vai ter de definir. Ele tem uma substituição certa para fazer. Vale a pena começar com quem pode ajudar a ganhar um jogo e você depois tem quase que um tempo certo para tirá-lo? Ou você deixa uma reserva técnica no banco e começa com alguém que não tem a mesma qualidade, é um outro tipo de jogador e pode te ajudar talvez para o Arrascaeta entrar faltando ali 30, 35 minutos, não sei se um tempo ou meio tempo, né? Então é uma situação que o Felipe Luiz vai definir. O Arrascaeta ontem jogou um pouco mais de 20 minutos no Maracanã. Só imagino. Não é informação, não é nada, mas imagino que ele deve ter sentido um pouquinho de dor nas costas, o Arrascaeta. Porque ele vestiu a 10, rubro-negro. Ele é Pesada, a 10, hein? ele é o 10. Pesada, como Pesada diria ou o não? Barbosa, pesada. Mas o Arrascaeta tem futebol e personalidade para não sentir esse peso. Claro, o problema nem é esse, o problema é físico. É isso aí. É o peso, se ele aguentar o peso fisicamente. E é um daqueles velhos dilemas do futebol que volta e meia a gente está debatendo, né? Saio com o cara que está na meia bomba ou guardo para depois? É complicado e é um jogo só, né? Valendo taça, um jogo só. Nesse caso específico, eu acho que eu guardaria. Acho que eu esperaria um pouquinho. E nas escalações que a gente deu, Arthur pode e deve jogar. O Danilo não estava da escalação, mas pode jogar também. Agora você deu o gancho. Temos a apresentação de Danilo. Obrigado, viu, professor? Não por isso. Muito obrigado. Pode colocar aí a apresentação de Danilo. Professor sabe tudo. Vai, Danilo. Essa volta ao futebol brasileiro nessa posição acho que também pode me abrir novos caminhos, pode me dar novas perspectivas e eu estou sempre aberto a novos desafios, o que não quer dizer que eu também não possa ajudar em algum momento, caso for necessário, como lateral direito, esquerdo, como meio-campista. Sobre o Danilo, a escalação ela sai 1 hora antes do jogo, aí a gente vai ver se ele vai jogar ou não, ou vocês vão ver se ele vai jogar ou não, mas vai estar disponível para o jogo sim, vai estar disponível, treinou em todo esse período, está bem fisicamente, vinha jogando, um jogador importantíssimo, um jogador de altíssimo nível, e fez um esforço muito grande para vir para o Flamengo, o Flamengo também, mas ele também abriu mão de muita coisa para poder vir aqui realizar o sonho dele, e vai ter todo o apoio, vamos precisar muito dele, não só do Danilo jogador, senão do Danilo líder, Danilo capitão, o Danilo que fala, que organiza, o Danilo que questiona. Tá aí o Felipe Luiz, que não é bobo nem nada, já sabe que o Danilo pode ajudar dentro muito e também fora de campo, com liderança, com experiência, não é, Mari? Claro. É legal, né, ele falar desse lado questionador, né, porque é muito importante. Assim, acho que a figura do Felipe Luiz, ela traz um momento diferente de relacionamento com o grupo. Acho que por conta da juventude, por conta de, né, há pouco tempo atrás, estar entre esses jogadores, também ser esse líder técnico e esse líder questionador. Então, ele traz uma abertura, mas mantendo, né, a hierarquia de técnico muito interessante para esse grupo do Flamengo, que tem jogadores experientes, que mescla com a juventude. E agora, a figura do Danilo vestindo a 13, é muito bacana ter esse lado do Flamengo, assim. E o Danilo, ele se coloca nessa condição de poder ajudar o Flamengo em qualquer que seja a posição ali da defesa, porque ele termina o pouco tempo que ele teve nessa reta final de Juventus, jogando do lado esquerdo, compondo também uma trinca de defensores pelo lado esquerdo, mas é um lateral direito de origem, então ele pode, de fato, fazer todas essas funções, mesmo tendo se colocado ali como a preferência de zagueiro, qualifica muito o passe, se apresenta muito à frente, então ele dá muitas opções
para o Flamengo. Acho que, a depender de como o jogo se apresenta, ele pode ganhar alguns minutos já contra o Botafogo. É um jogador muito interessante, ele fala, né, com muito pesar da reta final na Juventus, que passou muito por escolhas extra-campo, não tecnicamente, mas escolha de outros membros ali da diretoria da Juventus, e isso, de fato, culminou com esse afastamento, né, até essa baixa num time em que ele foi o primeiro capitão estrangeiro da equipe. Isso é muito importante, né? A figura dele é muito importante por lá. E agora Primeiro no Flamengo. Primeiro capitão estrangeiro da história? Aham. Da Vecchia Senhora? E a Vecchia Senhora é do ano que nasceu meu avô, 1897. Dá o quê? 127 anos, né? Para 128 anos. Ui, a Juventus teve Isso é Platini, teve Boniek. E ninguém Mas não foi como capitão. capitão, né? Mas não como capitão. Rapaz, hein? Ele, Não sabia dele vai dessa. muito Obrigado, bem. Mário. Imagina. Confesso a minha ignorância, que eu não sabia dessa. Maravilhoso isso, Ele né? cita ontem ele realmente foi mais vítima de um momento da Juventus, né, Mário? De um momento de chacoalhada que a Juventus está tentando dar. Ele foi vítima disso nos últimos jogos, nem relacionado. Ontem até me surpreendi, ele se mostrou realmente chateado com isso, mais chateado do que eu imaginava. E quanto mais o tempo passa, mais valências a gente vai encontrando para o Danilo, né? Essa coisa dele jogar mais pelo lado esquerdo apareceu no discurso dele, no discurso do Felipe Luiz. Felipe Luiz foi muito claro, falou que ele chega para botar uma pulga atrás da orelha dos dois Léus. Então, realmente, me parece, a ideia inicial é utilizá-lo como zagueiro. Lateral direito, ultimamente, só tem sido na seleção brasileira, né? Não, e é um lateral com algumas limitações, né, prof, em relação a apoio, em relação a chegar Pelo muito ao momento ataque. da vida também, né? Mas é um jogador muito inteligente, um jogador que acho que o Felipe Luiz também levou em consideração que ele pode representar para o grupo de jogadores, para o elenco, como exemplo, como liderança, né, pela carreira que construiu. E o Flamengo com o Danilo estava treinando, ele não estava jogando pela Juventus, mas treinava até outro dia. Não é um jogador que está chegando agora, tanto que o Felipe Luiz já vai levá-lo para Belém domingo. Não é um jogador que está chegando agora e vai precisar daquela história de 15 dias para começar a se recondicionar, um mês para começar a jogar, não. Se domingo precisar para jogar, pode colocar. É outro beija-santa e vai para o campo. É mais ou menos por aí. É muito legal também outra fala dele, que ele traz na coletiva, que ele fala sobre esse momento, foi questionado, né, de não estar jogando, atuando, enfim. E ele fala que no momento em que o Felipe Luiz liga para ele, para falar da proposta, né, do Flamengo, que o momento de vir para o Flamengo, ele até pensava em permanecer na Europa, mas o momento de vir para o Flamengo teria que ser esse, que é onde ele ainda se entende num nível muito bom de desempenho. Que ele jamais aceitaria uma proposta do Flamengo de momento de final já de carreira, né, exatamente, Mário? Pra parar nesse caminho de encerrar ou de não poder contribuir tanto. Então, achei esse compromisso dele, comprometimento dele muito interessante. E estiveram juntos. Hoje eles terão essa relação jogador e técnico, mas estiveram juntos como jogadores na seleção brasileira e se enfrentaram muitas vezes, óbvio. Nesses anos todos do Danilo jogando em diferentes equipes na Europa e o Felipe Luiz também jogando em diferentes equipes, muito no Atlético de Madrid, mas Chelsea, teve mais algum? Que eu lembro, Chelsea, Atlético Do de Madrid. Felipe, Atlético e Chelsea. Principalmente. Atlético e Chelsea, é isso aí. Neymar postou? Opa! Então vamos ver. O que o Neymar postou? Já chegou? Tá aí, galera, tá chegando a hora. Este programa aqui, F360, foi de ontem, né? Só que como ontem tinha muitos vídeos, deixei para postar hoje. Gostaram do debate, das análises entre Flamengo e Botafogo? O que vocês acham? Já deixaram aqui nos comentários o seu palpite? Rapaz, tá perdendo tempo, hein? Meu palpite é 2-1 Mengão, vamos vencer. Felipe Luiz vai erguer mais uma taça. O Mengão será campeão da Supercopa Rei. Galera, provável escalação, hein? Que tá aqui, ó, maquinando na minha cabeça. Eu só tenho uma dúvida. Só uma. Vamos ver se bate o meu pensamento com o seu? Vou escalar aqui o Flamengo ideal. Ideal ou provável Flamengo, tá? O Rossi no gol, o Wesley, os dois Léos na zaga, tá? Acho que o Danilo entra no segundo tempo. Os dois Léos na zaga, na lateral esquerda, Alexandro, dupla de volante, vamos por aqui, ó, o Eric Pulgar, junto com De La Cruz, Gerson mais avançado, Arrascaeta centralizado, só tem uma dúvida, eu falei, né? Lá na frente, Bruno Henrique vai jogar, certo? Mas, e daí? Será que o Felipe Luiz vai escalar o Michael ou o Gonzalo Plata?
Eis a questão, né, cara? Eis a questão, né? Vai depender de como ele armou o time para jogar contra o Botafogo. Porque no jogo passado, no jogo que jogou os titulares contra o Volta Redonda, ele não tinha o Arrascaeta. Daí, o que ele fez? Ele escalou o Michael, o Bruno Henrique e o Gonzalo Plata, né? Porque ele não tinha um Arrascaeta. Agora tem um Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta sai jogando como titular. Sendo assim, um tem que ficar de fora. Michael ou Gonzalo Plata? Eis a questão, né? É uma boa dúvida, né, cara? Porque os dois fizeram um gol contra o Volta Redonda, né? Os dois, o Michael e o Gonzalo Plata. E o Gonzalo Plata fez um golaço, né, na final da Copa do Brasil, né? Que golaço, né? Cavadinha por cima ali do goleiro do Atlético Mineiro. É isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!